14. Vamos ler os primeiros versículos, aí nós oramos pedindo que Deus fale conosco. Diz a palavra: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, que fales ao nosso coração. Nós estamos aqui diante desse capítulo tão impressionante, e que nossa compreensão se abra para entender, Deus, esse texto maravilhoso, ao mesmo tempo que não só entendamos, mas o Senhor nos dê fé e nos edifique na palavra, na verdade, Senhor, deste texto, em nome de Jesus. Amém. Para a sua glória, para o nosso bem. Perdão dos nossos pecados. Amém. Em Cristo. Amém. Meus irmãos, semana passada eu vi com você, nós estudamos aqui, meditamos no capítulo 13, e nós temos visto nos últimos capítulos como o povo de Deus aqui no deserto, eles foram caindo na incredulidade. Primeiro o povo reclamou que não comia carne, depois Miriam e Arão reclamaram da liderança de Moisés. Agora, no capítulo anterior que nós vimos, segundo a vontade de Deus, Moisés mandou espias para investigar a terra prometida, e eles vieram, disseram assim: olha, a terra é muito boa, mas os homens lá são muito poderosos, as cidades são muradas, eles são gigantes, nós nos sentíamos como gafanhotos diante deles, e nós não vamos poder tomar posse da terra. Infamaram a terra, disseram que a terra consumia os seus moradores, e assim, meus irmãos, com exceção de Caleb, eles assim deixaram o povo muito amedrontado. Então, naquela situação assim, nós saímos do Egito, nós confiamos, olha só, vou colocar a coisa da seguinte maneira: nós confiamos na promessa de que nós iríamos tomar posse de uma boa terra, e agora? Já que os espias, eles trouxeram para nós essa notícia tão ruim. Então, o que o povo fez? Como o povo se sentiu e como o povo reagiu diante disso? Aí que está a questão. Em vez de eles acreditarem em Deus, acreditarem na palavra de Deus, eles acreditaram na palavra dos espias, eles acreditaram na palavra da incredulidade, né? E então eles decidiram, ficaram amedrontados, disseram assim: nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, o que fizemos, o que Deus fez conosco, por que Deus nos trouxe aqui? Então vamos voltar para o Egito. E choraram aquela noite toda, e se lamentaram, e mostraram realmente agora aquela questão assim, a incredulidade que estava ali sendo, né, disseminada, e finalmente chegou a todo o povo, né? Aqui nós podemos entender assim, a liderança do povo que se encontrou ali naquele momento com Moisés, mas acabou, através dos espias, contaminou a liderança, e através da liderança contaminou todo o povo, de maneira que as pessoas não acreditaram, né, na promessa de Deus, mas decidiram voltar. E aqui, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês hoje. Nós vamos ler esse texto pensando na seguinte coisa: o povo tinha razão em ficar com medo? As pessoas tinham razão em chorar desse jeito, em duvidar? Tinham razão em querer voltar para o Egito? Vamos pensar nessas coisas. Tinham razão em não querer prosseguir
E aqui eu quero colocar uma situação também. Eles estavam próximo à terra, então já tinham uma longa caminhada, mas agora estavam próximo à terra, e eles agora, em vez de prosseguir, eles decidem voltar, né? Verdadeiramente não voltaram nunca, mas decidem voltar na mente e no coração deles. E a questão é, eles estão com razão? Eles estão com razão? Mas, meus irmãos, o Novo Testamento, ele vai aplicar isso na nossa vida de maneira espiritual, Ele vai, por exemplo, se você pega a carta aos Hebreus, se você pega a carta de Paulo aos Coríntios, a palavra de Deus vai nos fazer, assim, trazer esse texto para nós como um alerta em relação à nossa caminhada com Deus nesses nossos dias. Então, da seguinte maneira, nós temos o Egito hoje, nós temos, ou como nós estamos estudando também no domingo à noite, com Daniel na Babilônia, nós temos a Babilônia de hoje, ou o Egito de hoje, que é esse mundo, com as suas promessas. E geralmente nós temos muitos espias, nós temos muitas pessoas que dizem assim, olha, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete na sua palavra, não é verdade, isso é tolice, vocês vão morrer se vocês acreditarem em Deus. Se vocês ousarem, no caso deles lá, atravessar o Jordão e enfrentar os amalequitas, enfrentar aqueles povos perigosos, aqueles gigantes, vocês vão morrer, vocês vão perecer, porque vocês são como gafanhotos. Nós nos sentimos gafanhotos diante deles, e eles, ao olharem para nós, nos viam como gafanhotos. Então hoje nós temos nossos espias, nós temos as pessoas, às vezes até pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem religiosas, e até mesmo pastores, líderes, ou enfim, líderes de igreja, que trazem uma mensagem contrária às promessas de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, e querem nos seduzir para os seus enganos. Dentro da igreja, fora da igreja também, neste mundo, temos esses espias, irmãos. Essas pessoas que dizem assim, olha, essa coisa que a Bíblia diz, que Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores, isso não é importante, ou que a Bíblia diz que você não deve se apegar a esse mundo, que existe um novo céu, uma nova terra, que existe uma vida nova, que existe um Deus que se revela na pessoa de seu Filho Jesus, e que você deve esperar a promessa da volta de Jesus, e que você deve viver para Deus, e não para esse mundo, não para esse Egito. As pessoas vão surgir pessoas que vão dizer assim, não acreditem nisso, né? Vivam para o Egito, voltem para o Egito, desistam de acreditar em Deus, desistam de acreditar no Evangelho, nas promessas de Deus, e voltem para a Babilônia. E os escritores hebreus, e Paulo na carta de 1 Coríntios, ele nos alerta dizendo assim, tomem esse que aconteceu aqui no capítulo 14, como exemplo para vocês não seguirem, um exemplo para não seguir, né? Ou como diz assim, não sigam, não tomem eles como exemplo, na verdade, não façam isso, mas perseverem, mas continuem confiando em Deus, confiem no Senhor. Então a grande questão aqui é a fé, a grande questão aqui é a fé verdadeira. Eu disse para vocês semana passada que a fé verdadeira persevera, a fé verdadeira ela não desiste, mas ela persevera, ela continua confiando em Deus, e é exatamente isso que nós temos que meditar aqui. Então, irmãos, vamos olhar pensando nessas questões. Eles têm razão quando ele fala assim. E outra coisa, como isso se aplica a nós, né? Já mostrei para vocês como o Novo Testamento aplica a nós aqui. Nós vamos lendo e meditando então. Bom, essa primeira parte aqui, eu já li com vocês até o versículo 4, o povo, tendo ouvido a palavra dos espias, chora. O choro já mostra uma situação assim, tinha por que chorar. Eles saíram do Egito, onde eles eram escravizados, eles viviam numa situação de escravidão terrível, trabalhando duramente, não tendo direito algum, sendo escravos do faraó e do povo do Egito, sendo totalmente maltratados, chicoteados, sabe, assim, uma situação terrível. E agora eles chegam numa terra que Deus diz assim para eles, olha, eu vou dar essa terra para vocês, e a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra tem frutos deliciosos, vocês vão viver muito bem. Até aqui no caminho, apesar de eles estarem no deserto, Deus dá um maná para eles,
Deus dá tudo o que eles precisam, água, não falta nada para eles. Então, tem motivo para chorar? Pense nisso. Não tem motivo para chorar. Por que eles choram? Porque eles não estão mais acreditando em Deus. E aí, quando eles choram, eles dizem o que no versículo 2? Eles murmuram, eles reclamam de Deus e de Moisés, murmuram contra Moisés, que é o profeta de Deus, e contra Arão, que é o sumo sacerdote escolhido por Deus. E eles dizem: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. É uma coisa incrível isso, que eles ficam tão desesperados, que eles preferem ter morrido no Egito, ou morrido naquele deserto, em vez de eles atravessarem o Jordão e invadirem a terra, crendo em Deus e tomando posse de uma terra maravilhosa. Eles preferem a morte no Egito, ou a morte no deserto, do que acreditar que Deus vai dar para eles e tomar posse da terra. Eles têm razão nisso, irmãos? Claro que não. Mas a incredulidade, ela é irracional, ela é uma coisa louca. E eles continuam dizendo assim: por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eles têm razão em falar isso de Deus. Deus que os libertou do Egito, mandou 10 pragas no Egito, abriu o mar vermelho, né? Mandou Moisés, abriu o mar vermelho, conduziu a eles, deu maná para eles, deu tudo para eles, e disse assim: eu vou dar para vocês uma terra boa. Deus nunca teve o propósito de destruir a família deles, os filhos deles, as mulheres deles. Tem razão para falar isso de Deus? Não, mas por que estão falando? Por causa da incredulidade. E aí finalmente eles decidem no coração. Eles não conseguem fazer isso, mas eles decidem no coração. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Eles dizem aqui duas coisas. Primeiro, eles decidem voltar ao Egito. Só que quando eles decidem voltar ao Egito, eles têm que constituir um outro líder, porque Moisés não vai voltar para o Egito. Moisés foi aquele homem que tirou a eles, que tem liderado a eles, e que os tirou do Egito em nome de Deus, enviado por Deus. Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão abandonando Moisés, mas não estão abandonando Moisés meramente. Eles estão constituindo um outro líder. Por quê? Porque esse outro líder não é de Deus. Eles querem um líder da incredulidade, que faça eles voltarem para o Egito. Mas que loucura é essa? Né? Eles têm razão em fazer uma coisa dessa, abandonar o líder de Deus, o profeta Moisés, e voltar para o Egito, sendo que o profeta veio de Deus, né? Moisés é de Deus, e Moisés está conduzindo o povo para a terra abençoada, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas é isso, irmãos. Eu quero destacar muito, eu não tenho muito tempo. Um texto desse a gente poderia ficar meditando e falando muitas coisas, mas eu quero que vocês pensem isso. Existe razão para isso? Mas é a mesma coisa conosco. Quando as pessoas deixam Jesus, deixam Cristo, deixam o Evangelho, deixam a comunhão com Deus vivo, deixam a promessa de um novo céu e uma nova terra, deixam aquilo que Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e que Ele vai nos ressuscitar, para seguir o engano desse mundo, um prazerzinho passageiro, ou as riquezas, ou a fama, o que for, e morrer para o inferno e perder a alma. As pessoas têm razão em deixar a graça de Deus, o Evangelho da salvação, para voltar para o Egito e destruir as suas próprias vidas. É a mesma coisa, vocês percebem? Então, se a gente for comparar, a incredulidade, ela nos leva à loucura, mas a fé, quem crê em Deus, está agindo de forma racional, sã, tem consciência do que está fazendo, mas o incrédulo, ele fica enlouquecido. Bom, meus irmãos, mas daí nós vamos olhar agora a reação de Arão e de Moisés diante dessa loucura. Qual é a reação deles? Versículo 5, e depois vamos ver a reação também de Josué e de Caleb. São 4 homens aqui, santos, crentes, que não se deixaram levar pela incredulidade. Como é que eles reagem? Vamos ver, versículos 5 e 6. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Olha só a reação de Moisés, de Arão, de Josué, de Caleb, diante dessa loucura da incredulidade do povo. Como é que reage Moisés e Arão? Eles caem sobre os seus rostos. Aqui, essa ação de cair sobre os seus rostos, geralmente aparece na Bíblia quando eles estão diante de Deus. E eles então, diante da santidade de Deus, da glória de Deus, eles caem, é um sinal de o quê? De humilhação diante de Deus. O que eles estão fazendo aqui? É provável, irmãos, que especialmente Moisés, mas Arão também, eles já perceberam ali a gravidade do que estava acontecendo. Deus vai punir esse povo por causa da incredulidade, e vai punir de maneira justa, porque Deus é santíssimo. A incredulidade, irmãos, é aquilo que a gente pode dizer assim, a incredulidade, a soberba, que tudo isso vem junto, né? Ela é a essência do pecado. Ela é dizer assim, Deus não é Deus, Deus mente. João vai dizer na sua carta que aquele que não acredita no testemunho que Deus dá a respeito de seu filho Jesus, aquele que diz, por exemplo, Deus diz, olhem para o meu filho para vocês serem salvos, creiam nele para vocês serem salvos, e aquele que diz, não, Jesus não salva, está dizendo que Deus é, João diz na sua carta, mentiroso. Isso é uma afronta gravíssima, meus irmãos. Dizer que Deus não é fiel para cumprir as suas promessas é dizer, tu mentes, Deus, quando tu me prometes alguma coisa. Então, Moisés e Arão perceberam a gravidade do pecado do povo. Eles perceberam que aquilo iria atrair a justa ira divina, a reação divina contra o próprio povo. Então eles caem como que percebendo ali que há pecado e que Deus está irado com o povo e que aquilo é uma afronta à justiça de Deus. Então ali já caem percebendo tudo isso. É um sinal de humilhação diante do próprio Deus. Como nós vamos ver depois, o próprio Moisés em seguida vai orar pelo povo. Aqui então Moisés é como se ele já estivesse pedindo, Deus tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Isso é uma loucura. Eles olham para aquilo e dizem, que loucura é essa? Nós estamos tão pertinho da terra, Deus tem nos conduzido até aqui, Deus não mente, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e agora o que eles estão fazendo? Você sabe aquela coisa assim que está quase para conseguir, e a pessoa de repente vira a cabeça, enlouquece e não quer mais saber de nada, e se destrói, e se entrega para a loucura. É isso que está acontecendo. E o Josué e Caleb, que eram um dos que espiaram a terra, mas os únicos que não fizeram isso, o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes é a mesma coisa, é sinal de humilhação, é sinal de arrependimento, ainda que eles não tenham sido eles que pecaram aqui, mas eles estão ali se humilhando e colocando-se aqui numa situação terrível, gravíssima. Então eles rasgam a veste deles, sinal de tristeza, de humilhação, por causa daquele pecado grave diante de Deus. E em segundo lugar, eles falam com as pessoas, eles dizem assim, não façam isso, né? Eles dizem, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, como Deus disse, a terra que mana leite e mel. Os próprios espias incrédulos disseram, a terra é boa. Ele diz, se o Senhor se agradar de nós, isto é, quando é que Deus se agrada do seu povo? Quando o seu povo crê. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus vai nos dar, basta nós crermos, basta nós não desafiarmos a Ele, mas nós confiarmos nele. Ele vai nos dar essa terra, Ele não mente. Tão somente, veja o que ele diz no versículo 9, não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são ele o nosso pão. O que a gente faz com o pão, irmão? A gente come o pão. Você tem medo do pão? Você come o pão está ali à sua disposição. O que ele está falando é, o povo, Deus já nos deu o povo,
Deus já nos deu essa terra, não importa o tamanho deles. Eles não estão negando que eles são gigantes, eles não estão negando que as muralhas são altas, que as cidades são fortificadas, mas eles estão dizendo, nada disso é, como quem diz assim, é impedimento para Deus. Deus já disse, eu vou dar para vocês, basta vocês irem e tomarem posse da terra, porque eu decidi dar para vocês. Tão somente não sejam rebeldes, porquanto Ele é o nosso pão. Ele diz mais, retirou-se deles o seu amparo, a sua sombra, Deus os abandonou, e o Senhor é conosco. Deus está conosco, não está com eles, é isso que importa. Nós somos maiores, nós somos mais fortes, não por causa de nós, mas por causa daquele que está conosco, que é o Senhor. Então, meus irmãos, é o chamado que os verdadeiros cristãos e ministros do Evangelho dizem para as pessoas. Não duvidem da promessa, não duvidem do Evangelho, não duvidem quando Deus diz que salva no seu Filho, não duvidem quando Ele diz que Ele liberta do pecado hoje, não duvidem, mesmo que a peregrinação nossa, porque é como nós, meus irmãos, nós cristãos estamos no deserto, esse mundo é um deserto, é difícil viver aqui, são muitas as tentações, são muitos os perigos, mas quem está conosco? O Senhor. Nós temos inimigos espirituais, nós temos um diabo contra nós temos um mundo, não que a nossa guerra seja contra as pessoas, mas nós temos os valores deste mundo, que são valores da incredulidade, da mentira, do Egito, né? Nós temos a nossa própria natureza pecaminosa, que tende à incredulidade, mas maior é o Senhor. Lembra que João diz também na sua carta, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, maior é o Senhor. Se o Senhor diz assim, creia em mim, confie em mim, prossiga nessa fé, e você vai chegar na Nova Jerusalém, que você vai chegar. Então, ele está dizendo, confie, a salvação é pela graça, do início ao fim, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do seu Espírito Santo. Então, nós não podemos acreditar nas mentiras do mundo, do diabo, né? Dos falsos profetas dentro ou fora de igrejas, porque tem falso profeta dentro e fora das igrejas, né? Dos espias que querem nos induzir à incredulidade, mas nós temos que ouvir os Josués e os Calebes de hoje, que pregam o Evangelho. Temos que ouvir os Moisés e os Arões de hoje, que se prostram e oram a Deus e pedem que Deus tenha misericórdia. Mas o povo não ouve, meus irmãos. Diz aqui o versículo 10, vamos ler. Toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Então eles não ouviram, eles disseram, vamos apedrejar. E apedrejamento era por crime. É como que eles estão dizendo assim, Moisés é criminoso, Arão é criminoso, Josué é criminoso, Caleb é criminoso. É muito interessante que isso vai virar quase que uma tradição perversa e terrível no meio do povo de Israel, que Jesus vai dizer que Israel mata os seus profetas, que Israel, em vez de agradecer a Deus pelos que lhes pregam a verdade, odeiam os que pregam a verdade e matam os que pregam a verdade. Isso faz parte da história de Israel. E eles mataram o próprio Jesus, irmãos. Então o que vai acontecer aqui? Eles vão tratar os profetas do Senhor como criminosos, vão tentar apedrejá-los, e só não apedrejam porque aqui Deus intervém, manifesta a sua glória, e o povo teme. O povo não consegue fazer isso. É interessante que Deus defende aqueles que creem nele. Vocês notam aqui? Deus defende aqueles que creem nele. É muito interessante que até aqui Deus está parado, mas quando eles tentam apedrejar os profetas do Senhor, Deus, ele se manifesta, mas Deus faz mais. No versículo 11 em diante, Deus diz a Moisés, vamos ler então, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão,
porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então temos algumas coisas aqui para destacar. Primeiro, Deus disse, na sua primeira palavra, vou destruir o povo, e vou fazer de ti, Moisés, outro povo. Na verdade, não outro povo, mas Moisés era descendente de Abraão. Então, se Deus fizesse assim, Deus não estaria descumprindo a sua promessa lá atrás a Abraão. Mas então vem a intercessão de Moisés. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, Moisés, ele funciona aqui como um tipo de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ele faz por nós? Jesus Cristo, ele intercede por nós. Nós não merecemos nada, tá? Nós somos salvos por causa de quem? De Jesus Cristo. Jesus é o intercessor, Jesus é o nosso Moisés. O escritor dos Hebreus vai dizer exatamente isso, que Moisés é um tipo de Cristo. E Moisés ora, e Moisés, aquele que o povo queria apedrejar pouquinho, veja que coisa maravilhosa, né? Aqui nós vemos o amor de Deus através desse homem, porque o amor é amor até aos inimigos. Jesus disse que nós temos que orar até pelos inimigos, e Moisés ora por esses que queriam apedrejá-lo pouquinho, e diz assim, Senhor. E qual é o argumento de Moisés? Moisés, ele chama atenção para a glória de Deus, como que dizendo assim, Senhor, os inimigos vão ouvir que tiraste o povo lá do Egito e os mataste no deserto. Em segundo lugar, Senhor, lembra que tu mesmo disseste, ele cita aqui o versículo 18, a revelação que ele já tinha recebido anteriormente sobre quem é Deus. Quem é Deus, irmãos? Versículo 18, ele é longânimo, ele é grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o culpado não tem por inocente. Deus perdoa. Então Moisés diz assim, no versículo 17, engrandece a ti, Senhor, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça no perdão. Então ele está dizendo assim, Deus, que tu sejas glorificado não em destruir, não destrua esse povo para a tua glória, salva o povo, perdoa o povo. E Deus ouve Moisés, no versículo 19 diz, então no versículo 20, diz, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, meus irmãos, aquilo trará consequências, no sentido de que Deus, de forma justa, ainda que ele perdoe, ainda que ele não destrua o povo naquele momento, que era o que o povo merecia, mas a perdão vem
da graça e da misericórdia de Deus, né? Mas ainda que Ele perdoe, Ele diz assim: eles não entrarão na terra. Eles não entrarão na terra. A descendência deles possuirá a terra. Veja o que ele diz no versículo 22, ele diz que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Veja que Deus vem contando, né, as rebeldias do povo. Já me tentaram quantas vezes? 10 vezes. Eles não verão a terra em que seus pais, de que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram verá. Quem vai entrar são os filhos deles, aqueles filhos que eles disseram assim: vou morrer, mas eles não vão entrar. Mas vão entrar 2 que creram. Quem? Caleb, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, ou seja, ele creu, ele me seguiu. Eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. O outro que vai entrar também, que não é citado aqui imediatamente, é Josué. Nós sabemos, mas aqui é destacado Caleb, porque ele, desde o início, ele veio dizendo: não, creiam em Deus. Deus prometeu, Deus vai nos dar. E aí o que acontece, irmãos? Olha que coisa impressionante. No versículo 25 diz assim: os amalequitas e os cananeus habitam na terra, os inimigos estão lá. É como Deus está dizendo assim: eu não estou mais com vocês, eu não vou dar vitória mais para vocês. Então voltem, caminhem e tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Eles voltaram para o Egito. Eles queriam tanto voltar para o Egito. Voltaram para o Egito. Não voltaram propriamente, né? Mas é como uma volta. Eles voltaram para o Mar Vermelho. Então, Deus diz assim: não enfrente os amalequitas, irmãos. Como quem diz: eu não estou mais com vocês. E voltem. Vamos continuar lendo. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entreis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné. E agora cito Josué, e Josué, filho de Nun. Mas aos vossos filhos, dos que dizeis, por presa sairão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandou espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Que coisa, né, irmãos? Então, Deus acrescentou e explicou melhor e disse assim: esse será o meu juízo contra vocês, incrédulos. Vocês vão caminhar 40 anos, o mesmo número de dias dos espias, 40 dias. Vocês vão caminhar um dia, um ano, 40 anos, até que todos morram e fiquem no deserto. A questão até mesmo irônica aqui é o seguinte: eles queriam voltar para o Egito, eles vão voltar, num certo sentido.
Eles queriam morrer no deserto. Eles morreram no deserto. Estavam tão perto da terra, mas eles desprezaram e eles morreram no deserto. E o texto diz, meus irmãos, que os filhos, outra coisa que também tem certo destaque aí, muito importante, os filhos que eles disseram que iam morrer, tomaram posse da terra. Agora os espias, esses nem caminharam 40 anos, esses morreram na mesma hora. Veio uma praga sobre eles e eles morreram. Como que um exemplo do que acontece ao incrédulo. Mas não morreram Josué e Caleb. E aí, meus irmãos, Moisés falou isso para o povo. E aí, o que o povo fez? Vamos ler, continuar lendo. Versículo 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Então, em vez de eles agora aceitarem o juízo de Deus mais uma vez, meus irmãos, agora de forma diferente, né? Porque é uma coisa interessante, o incrédulo, quando Deus diz: eu vou te dar, ele diz: tu não vais me dar. O incrédulo, quando Deus diz: não faz isso, porque eu não estou contigo nisso, ele diz: não, eu vou fazer. A incredulidade é assim, duvida do que Deus promete e busca o que Deus não promete, desobedece os mandamentos de Deus e quer que Deus o abençoe na sua desobediência, na sua incredulidade, né? Ou deixa de fazer, ou faz o que Deus não mandou fazer. Então, meus irmãos, a incredulidade é assim, e infelizmente essas pessoas não ouviram mais uma vez. Moisés disse: não façam isso. Eles choraram muito, eles lamentaram, disseram assim: não, nós pecamos, é verdade, mas Deus vai nos dar sim. Deus já tinha dito: não vou dar, Deus vai nos dar. E enfrentaram os amalequitas. No versículo 25, Deus diz para eles não enfrentarem os amalequitas, para eles voltarem. Eles dizem, no versículo 43, nós vamos enfrentar os amalequitas. E aí eles morrem. Muitos deles morrem ali naquela guerra e caem já ali, começando como que uma demonstração daquilo que Deus disse: vão cair no deserto. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar então a nossa reflexão, né? Então, nosso propósito aqui não é aprofundar muito, mas ler e meditar com os irmãos aqui nos ensinos, deixar algumas reflexões para nós. Então, eu gostaria de encerrar, meus irmãos, deixando essa palavra para vocês, que eu coloquei no início. Eles tinham razão? Não tinham razão. Tem razão quem crê em Deus. Como isso se aplica a nós hoje? Se aplica a nós, irmãos, na questão especialmente espiritual, na questão de que o Evangelho é pregado a nós. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a cada criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos que ouvir o Evangelho, nós temos que confiar na salvação em Cristo Jesus, e descansar nele. Deus está dizendo: descanse em mim, confie em mim, sou eu que salvo, sou eu que abençoo.
Mas infelizmente o ser humano prefere duvidar da graça, das promessas, e confiar nos espias e voltar para o Egito. Então eu quero dizer a todos vocês, não façam isso, não façam isso. Confiem no Senhor, olhem para Cristo, descansem nele, sigam em frente confiando nele, porque ele não mente. Mas é verdade dizer que existe apostasia, né? O crente verdadeiro não vai apostatar, né? Como eu tenho procurado mostrar desde a semana passada, que a fé verdadeira vai perseverar. Mas esses alertas da Bíblia é para nós, segundo o apóstolo Paulo, segundo os escritores hebreus. Os escritores hebreus dizem assim, que não haja em nós essa raiz de amargura, de incredulidade, de abandono das promessas de Deus, mas que nós confiemos, irmãos, confiemos no Senhor. E aqueles que confiam, vivem. Aqueles que confiam, Deus cumpre as suas promessas, Deus não mente, né? Se com a tua boca, de vez em quando eu cito esse versículo, ele é tão maravilhoso, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a promessa dele, né? Nós estudamos aqui domingo de manhã, a salvação é pela graça, e ele está conosco, meus irmãos, não duvidem dele, persevere, siga em frente, que ele não mente, amém? Vamos orar, vamos pedir que ele nos abençoe. Deixa a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco a gente vai orar nesse mesmo capítulo, né? Fazer as nossas orações. Nós vamos ter um momento de oração agora em resposta à palavra de Deus. Senhor, muito obrigado porque nós podemos hoje à noite, Senhor, na sua grande bondade e misericórdia, meditar neste capítulo tão impressionante que fala do abandono do povo no deserto, tão perto já da terra, mas duvidaram, choraram, blasfemaram, murmuraram e morreram no deserto. Que esse exemplo seja, Deus, esse exemplo mau, seja para nós um alerta, para que nenhum de nós deixe de confiar, deixe de esperar no Senhor, e não se deixe levar pelos espias de hoje, pelos enganadores de hoje, voltando para o Egito, Senhor, voltando para as mentiras deste mundo. Ó Deus, que a sua misericórdia esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos fazendo perseverar na santa fé do Evangelho, cada vez mais para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.